os teus pensamentos podem estar te matando e tu nem percebe. Não fisicamente, né? Mas de uma forma mais emocional, aos pouquinhos, todos os dias. E o mais perigoso disso é que isso acontece de forma automática e silenciosa. E a gente acaba, né, acabando vendo como se fosse algo normal. A maioria das pessoas acha que o sofrimento ele é causado por situações de fora, como falta de dinheiro, dívidas, dificuldade de se relacionar com alguma pessoa, ou problemas e situações difíceis no geral. Mas muitas vezes o que mais machuca não é o que acontece de fato, mas é o que a nossa mente está contando sobre aquela situação. E o pior de tudo é que a gente acredita nessas histórias como se fossem fatos. Agora eu quero trazer por que esses pensamentos eles podem causar tanto estrago, né? E vamos lembrar que esses pensamentos eles são padrões, né? Eles não são aleatórios. E alguns exemplos, né, dos pensamentos mais famosos eu estrago tudo, eu não sou bom o suficiente, eu sou um fracassado, todo mundo é melhor que eu, se eu errar, acabou, não tem volta, e por aí vai, né? E quando esses pensamentos eles viram uma verdade absoluta, bom, aí eles controlam a tua vida, né? Tu acaba agindo, sentindo e sendo basicamente o que esses pensamentos estão dizendo. E aí vem aquela pergunta, né? Por que a gente acredita tanto na nossa mente? E, bom, basicamente a nossa mente ela não foi feita para fazer a gente feliz, mas ela foi feita para proteger a gente de alguma forma, né? A nossa mente vai tentar prever perigos, evitar rejeição, antecipar momentos específicos que possam acontecer de errado. E o mais bizarro é que ela consegue fazer isso através do medo, da crítica, da comparação e, né, tem uma lista longa. Então a gente pode entender por isso que os nossos pensamentos eles são uma forma de defesa, tá, pra gente mesmo, mas que na verdade, se a gente começar a seguir eles cegamente, vai acabar que a gente vai entrar numa prisão com a gente mesmo. E a gente não vai conseguir estar vivendo a vida que a gente deseja, a gente vai estar sendo preso por conta disso, e aí não vamos conseguir fazer as coisas que fazem sentido pra gente. A ideia central que eu quero trazer aqui, né, é que os pensamentos, eles são somente algo da nossa mente, né? Eles são pensamentos que vêm e vão, eles não são fixos, eles não são fatos. Ele simplesmente aparece e vai embora. Mas não quer dizer que ele te defina alguma coisa, ele fale que tu é alguma coisa, ou que tu seja de tal maneira, ou não seja. Então, é uma coisa que é praticamente como se fosse uma ilusão pra gente mesmo. E quando tu começa a perceber isso, tu acaba criando um distanciamento entre ti mesmo e o pensamento. Tu acaba percebendo que, caramba, esse pensamento, ele é outra coisa. Ele não tá ligado a mim necessariamente. Por exemplo, a gente pode pensar que eu tô deitado na cama e começam a vir pensamentos bizarros e simplesmente acontece de vir que eu sou um fracassado, por exemplo. E aí, simplesmente, a gente acha que esses pensamentos são reais, que eles simplesmente vão dominar quem a gente é, mas se a gente tomar essa atitude de perceber que esse pensamento não faz parte de quem a gente é, ele é só uma coisa virtual, uma coisa que imaginária, como se fosse uma nuvem passando no céu, a gente começa a entender que não é bem assim que a banda toca. Então, esses pensamentos eles acabam tendo uma distância da gente, e a gente consegue ter uma atitude, ter uma consciência maior sobre o que realmente está acontecendo ali, quais são os fatos, de fato, né? E a gente começa a ter essa ideia que os pensamentos eles são automáticos. Então, é uma opção eu acreditar neles ou não, certo? Mesmo que pareça impossível no começo a gente se distanciar desse pensamento. Mas, claro, a gente tem que ir treinando para que a gente consiga ter essa autopercepção e que a gente consiga se separar da forma mais saudável possível. E agora, trazendo um pouco o título do vídeo, né? Como que esses pensamentos, eles te matam emocionalmente? Então, eles acabam te matando na espontaneidade, na tua energia, na tua capacidade de tentar de novo. Então, nessas diversas atitudes que tu tem, que mostram a tua vitalidade, a tua energia de ir atrás, de buscar algo novo, de tentar de novo. E nunca é tarde pra gente tentar de novo e conseguir alcançar aquilo que a gente deseja. E o que acontece, né? Tu acaba começando
a se calar diante de situações que tu acha que tu deveria se impor, tu começa a evitar ambientes que são importantes para ti, se esconder e até mesmo se cobrar demais diante de situações diversas. E por fim, ainda chama isso de personalidade, porque na verdade isso está muito mais para uma sobrevivência, né? E que tu pode começar a fazer para se distanciar um pouco mais, né, desses pensamentos é simplesmente tentar observar eles. Deixa eles virem na tua mente, deixa eles falarem para ti o que eles desejam naquele momento. Pode ser ruim, né? Pode ser bom, mas tenta só observar aquilo e não se fundir aquilo como se fosse uma verdade absoluta. E aí tu vai começar a esse treino de dividir e, bom, agora eu consigo separar o que sou eu e o que é o meu pensamento. E isso já é uma coisa bem difícil de se fazer, mas um treino muito bom para a gente conseguir se distanciar de fato desse pensamento, né? E aí tu pode até falar para ti mesmo assim, né? Eu estou tendo o pensamento que está dizendo que eu não sou bom o suficiente. Porque daí a gente consegue falar, tá, é o pensamento que está dizendo isso, não sou eu. E aí tu começa a entender que, bom, eu não sou meu pensamento. Isso aqui é só coisas que estão passando nesse momento, nuvens que estão passando nesse meu céu e agora, né, pode ser que esteja um céu limpo, daqui a pouco pode estar nublado e várias nuvens vão vindo, até uma tempestade, né, então a gente nunca sabe como que vai ser o dia de amanhã, mas a gente tem que estar preparado para as diversas situações, né. E tem outra coisa, né, acho que é importante a gente frisar que todo pensamento pode ser que ele não seja tão ruim assim. E a gente tem que lembrar que eles estão sempre ali por alguma razão. E a gente tem que se perguntar se aquele pensamento ele tá me ajudando ou ele não tá me ajudando daquele jeito. Ele tá me aproximando ou tá me afastando da vida que eu quero viver. E acredito que o mais importante, né, desse vídeo é a gente agir apesar desses pensamentos estarem ali, estarem contigo. Porque se a gente não consegue agir, a gente não está tendo autonomia para a gente conseguir fazer as coisas que a gente precisa fazer na nossa vida. Mesmo com aqueles pensamentos, mesmo com aquelas sensações, talvez a gente consiga ali lidar, né, um pouco, mas a gente não consegue eliminar esses pensamentos. A gente não consegue desaparecer com eles um dia para o outro. Então acontece que a gente tem que saber lidar com isso e continuar fazendo nossas coisas, nossas atividades, tarefas, apesar disso tudo, porque eles não vão desaparecer. Isso é uma coisa do ser humano. E aí a gente entra num ponto, né? A coragem não é a gente ter menos pensamentos difíceis, é a gente saber lidar com eles e viver a nossa vida apesar de tá acontecendo tudo isso. Se tu tá sentindo que teus pensamentos estão te matando, tu não é fraco. Todo mundo tem isso. Até mesmo eu. Todo mundo tem essa dificuldade. O que falta muita gente é a gente conseguir ter um melhor relacionamento com a nossa própria mente. Saber o que ela tá dizendo, o que ela tá nos comunicando e tentar perceber isso com um olhar de, tá, o que eu posso fazer com esse pensamento? Como que eu posso observar ele de uma forma diferente? Como que eu posso me distanciar disso, de alguma forma? Se esse vídeo fez sentido pra ti, se inscreve aqui no canal, dá uma curtida aí no vídeo e comenta aqui embaixo pensamento para eu saber se vocês estão curtindo esses vídeos aí. Valeu, muito obrigado.